Bom, meus irmãos, chegado o momento da nossa palestra de hoje, nosso palestrante é nosso irmão Marcos de Mário. Marcos é educador, escritor com mais de 35 livros publicados, trabalhador do Grupo Espírita Seara da Luz, editor do canal Orientação Espírita no YouTube, diretor do IBEM Educa, Organização Educacional Não Governamental. O nosso irmão Marco, muito obrigado, Marcos, mais uma vez nesta casa, agradecemos sobremaneira a sua presença. Fique à vontade, o microfone é seu. O tema da palestra será Jesus, guia e modelo. Aquela noite seria muito especial. Allan Kardec, reunido com seu grupo, na pesquisa que realizava sobre a realidade imortal da vida, levava uma pergunta da máxima importância. Ele que já havia ouvido os espíritos falarem sobre Jesus, elabora uma questão que iria para o Livro dos Espíritos, e a qual é uma das mais importantes da doutrina espírita. Dirige-se então Kardec ao Espírito comunicante e pergunta: qual o Espírito mais perfeito que Deus concedeu aos homens como guia e modelo? E o Espírito, representando todos os espíritos superiores ali presentes, ele grafa ali na página Jesus. Uma resposta simples, mas extremamente profunda. Jesus é o nosso guia e modelo. É o Espírito mais perfeito que já esteve presente aqui na Terra, nosso planeta, nossa casa. Guia e modelo. E isso vai ao encontro do que o próprio Mestre disse aos seus discípulos, quando indaga o que diziam dele, quem ele seria. E os discípulos respondem: ah, Senhor, dizem que o Senhor é um dos profetas que voltou, que o Senhor é Elias, que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. Até que Pedro disse: mas, em verdade, o Senhor é o nosso mestre, é o nosso guia, é o enviado de Deus. E Jesus concorda e diz: sim, eu sou o Senhor e mestre. Mestre é o único título que Jesus recebeu e aceitou. Porque ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. É a ele que devemos, portanto, seguir. Entretanto, já se passaram mais de 2000 anos e nós ainda estamos tateando para segui-lo. Ainda estamos às voltas com problemas muito graves, no orgulho, no egoísmo, na indiferença do materialismo, apesar das lições de Jesus estarem conosco já há tanto tempo. Nós ainda não o compreendemos e, portanto, vamos tentar compreendê-lo à luz da doutrina espírita, iniciando para tentar compreendê-lo com mais profundidade enquanto mestre. O que significa ser mestre? Na atualidade, nós utilizamos esse termo basicamente como um sinônimo de professor, aquele que ensina. Entretanto, mestre tem outra acepção, não é exatamente um sinônimo de professor. Vamos passar a palavra
ao Pedro de Camargo Vinícius, grande espírita, autor de diversas obras, entre elas o livro O Mestre na Educação, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Ele, então, vai aqui nos dizer, vamos abrir aspas e passar a palavra ao nosso Vinícius. Mestre é aquele que educa. Educar é apelar para os poderes do Espírito. Mediante esses poderes é que o discípulo analisa, perquire, discerne, assimila e aprende. O mestre desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas do âmago do eu ainda inculto. A missão do mestre não consiste em introduzir conhecimentos na mente do discípulo. Se este não se dispuser a conquistá-los, jamais os possuirá. Mestre, portanto, é muito mais do que ser professor. Mestre é o verdadeiro educador. É aquele que vai extrair do educando, seja ele uma criança, um jovem ou um adulto, o seu potencial divino. Mestre não é aquele que simplesmente ensina. Mestre é o que faz pensar. É o que leva o educando a se conquistar, realizando a autoeducação e colocando em prática os aprendizados. E Jesus foi o exemplo por excelência de mestre. Quando utilizava as parábolas, ele forçava os seus ouvintes a terem que pensar e encontrar a lição moral daquela história, daquela comparação que ele fazia entre o reino dos céus, que nada mais é do que a continuidade da vida no mundo espiritual, com o encontro da felicidade, com a nossa vida aqui na Terra. E Jesus utilizava o cotidiano. Ele pegava aquilo que era conhecido do povo para contar as suas parábolas. Portanto, ele sabia manejar didaticamente um recurso que é muito importante. Então, o mestre que faz o discípulo pensar. O que significa isso? O que ele quis dizer com isso? Como aplicar isso? O mestre faz isso. Aquele que simplesmente é professor apenas ensina, e nada mais do que isso. E é por isso que estamos com tantos problemas na área educacional. Porque os que trabalham nas escolas, e mesmo os pais e responsáveis na família, não entenderam que o processo educacional não é o de transmitir conhecimentos, mas é o de extrair o potencial do espírito, é corrigir as suas más tendências, é levá-lo a desenvolver as suas virtudes, e utilizando a inteligência, promover o bem para todos. É isso que a educação deve fazer. E Jesus, essencialmente, nos trouxe essa educação, que é formativa do ser integral e imortal que todos nós somos. Mas o próprio Allan Kardec, em comentário em O Livro dos Espíritos, ele nos diz que, infelizmente, nós entregamos à sociedade humana gerações e mais gerações de espíritos reencarnados, egoístas, materialistas, longe de qualquer percepção, de qualquer ideia espiritualista. Ora, diante disso, como nos queixarmos dos males sociais? E Pedro de Camargo também nos diz que os estadistas, nossos governantes, não conseguem resolver os problemas da sociedade humana, porque a eles falta sentimento.
E é isso que precisamos urgentemente trabalhar. E Jesus fez esse trabalho, ao dizer que a lei mosaica prescrevia o olho por olho, dente por dente. Ele diz, entretanto, nós devemos nos amar. Porque o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Nós não vamos conseguir fazer isso enquanto continuarmos dando importância à matemática, à língua portuguesa, à física, à química e etc. Claro que todas essas coisas são importantes, porque precisamos conhecer, mas sem sentimento promovem a bomba atômica, sem sentimento promovem a corrupção e assim por diante. Então, se Jesus é nosso guia e modelo, nós precisamos praticar, precisamos vivenciar os seus ensinos, porque ele é mestre. E o Evangelho, que nos traz as suas lições, é o nosso roteiro de vida, ou pelo menos deveria ser o nosso roteiro de vida. Mas as pessoas não entendem a fraternidade e a solidariedade. E que temos nós a ver com os outros? Como disse Jesus, que te importa a ti? Segue-me tu. É você que precisa praticar a fraternidade e a solidariedade, a caridade e o perdão. Não importa se os outros aceitam ou deixam de aceitar, se praticam ou se não praticam. Porque se continuarmos a adiar e esperar que os outros entendam essas lições e comecem a vivenciá-las, nós vamos retardar o nosso ingresso do mundo de regeneração por muito e muito tempo. A competência é nossa, que espíritas cristãos já estamos diante dessas lições, ampliadas pelas mensagens dos Espíritos, porque o Espiritismo veio reviver, redimensionar as mensagens do Evangelho. Então nós temos um guia e modelo, que é mestre, porque é o Espírito mais superior que já compareceu aqui na Terra. E o convite é segui-lo. Mas o que ele veio fazer aqui na Terra? Porque Jesus encarnou entre nós, como Espírito superior, e segundo a informação dos Espíritos, nosso governador, porque ele veio até nós. Não poderia ficar enviando os seus mensageiros, que sempre estão conosco, porque a sua presença física entre nós. A literatura espírita tem um manancial profundo, muito grande, a respeito de Jesus. Vamos conhecer, então, mais um autor espírita, este muito respeitado, um dos maiores conhecedores do Evangelho, que é Emmanuel, o guia espiritual do querido médium Chico Xavier. No livro A Caminho da Luz, uma obra portentosa, em que ele traz a visão espiritual da história humana, nos diz então o nosso Emmanuel. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humanidade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. A sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Está aqui nos dizendo o nosso querido Emmanuel,
que havia então chegado a época, o momento propício para que Jesus, como nosso guia, modelo, governador, mestre, estivesse presencialmente entre nós para, vivamente, trazer a lição da fraternidade e do amor. Porque o amor vibra em todo o universo, pois Deus, nosso Pai e Criador, é amor. Mas nós desconhecíamos o amor ainda. Ele era tratado retoricamente pela filosofia grega, mas não era vivenciado. O mundo de então era dominado pelo Império Romano, e os romanos não consideravam fraternidade, solidariedade, amor. E mesmo os judeus, crentes no Deus único, tinham muitas dificuldades também nesse campo. Mas os tempos eram chegados, e Jesus vem direto, porque somente Ele poderia marcar a humanidade para sempre, e ser o divisor das águas históricas do ser humano. Não pelo que Ele ia ensinar, mas pelo que Ele iria vivenciar. E tanto vivenciou o amor, que já no final, na cruz, se preparando para retornar ao mundo espiritual, Ele olha para o céu e em prece roga a Deus, nosso Pai, para que fôssemos perdoados, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. E de fato não sabíamos, porque estava diante de nós Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado. Mas ele veio cumprir uma missão, a missão de trazer o amor para nós. Aprendermos então a perdoar, a compreender, a caminhar, a ser solícito, a não reclamar, amar, enfim. E somente Ele poderia fazer isso. Não que outros já não tivessem na história humana falado do amor, mas somente o Espírito mais perfeito, com a sua vibração celestial, poderia nos marcar profundamente, e é isso o que vai acontecer. Vamos passar a palavra agora a um outro espírito. Vamos passar a palavra ao nosso Humberto de Campos, ou Irmão X, que escreve também, através do nosso Chico Xavier, a obra Boa Nova, que é uma obra da máxima importância, em que ele retrata a época de Jesus, as histórias, os acontecimentos. Na introdução dessa obra, Humberto de Campos se refere, então, àquela época, o que estava para acontecer e por quê. Vamos, então, abrir aspas para passar a palavra ao nosso Humberto de Campos. Diz ele: os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho, ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem, e não conseguiram saber que, no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo, não mais espíritos belicosos, como Alexandre ou Aníbal, porém, outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Emergiam dos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor, e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Humberto de Campos está nos lembrando que tudo é planejado nas esferas
espirituais superiores. Houve todo um planejamento para que Jesus pudesse estar conosco naquela época. E vários missionários, aqueles que iriam preparar o terreno, como João Batista, aqueles que iriam trabalhar com ele, o próprio imperador romano, todos eles faziam parte desse planejamento. A época de Otávio é considerada na história como o século da paz, porque ele não foi um imperador belicoso, pelo contrário, ele estabeleceu o Império Romano, resgatou a cultura grega, embelezou o império e praticamente não houveram guerras. E era necessário, porque Jesus estaria conosco. E ele precisava de um tempo de paz para poder trazer a mensagem do amor. Então, quando olhamos aquela época, que os nossos historiadores ainda não compreendem, nós vemos então essa esfera crística, vibratória, sobre o planeta, sobre a humanidade. Claro que o mal ainda existia, claro que as perseguições aos primeiros cristãos aconteceram, mas tudo de um clima diferente, porque Jesus estava entre nós, ele e espíritos superiores cumprindo a sua missão, e ele era tão superior, que no encontro com Pilatos olha para aquele judeu que está sendo lá acusado de ser um rei, que estava ali se antepondo ao Império Romano, faz algumas indagações. Jesus fica em silêncio e depois responde com humildade, mas com muita firmeza. Pilatos indaga: afinal, tu és rei? Porque essa é a acusação. Diga alguma coisa. E Jesus diz: se eu fosse rei, com certeza os meus súditos não permitiriam que isto estivesse acontecendo. Mas o meu reino ainda não é deste mundo. Pilatos ouve a resposta e tenta pensar, compreendê-la. O reino dele não é deste mundo, quer dizer, não é daqui, mas então ele tem um reino. Quem tem um reino é rei. E ele volta então a indagar e lembra a Jesus que ele é um prisioneiro e que está nas mãos dele Pilatos, que tem todo o poder. Jesus não se abala, olha para ele e responde, levando-o a pensar de novo: tu só tens poder sobre mim, porque o Pai o permite, e assim tem que ser, para que a minha missão seja cumprida. Porque, de outra parte, tu não terias nenhum poder sobre mim, e eu poderia mover tudo o que quisesse, mas a lei tem que ser cumprida. E ele cala. E aí então Pilatos, não conseguindo alcançar a profundidade dessa resposta, chama os representantes do Sinédrio, os doutores da lei, e diz: olha, sinceramente, eu não encontro nada para condenar esse homem, eu não vejo problema nenhum com ele, então vocês que o levem daqui, e resolvam a situação entre vocês. Entretanto, os sacerdotes judeus não podiam fazer isso, porque se o fizessem, sabiam que a multidão, a turba, o povo que se encontrava em Jerusalém, iria se levantar e defender Jesus. E aí eles insistem na acusação de que Jesus se proclamava rei e que isso tinha que ser julgado perante a lei romana. E aí todos já conhecem a história, porque Jesus vai ser levado então à crucificação. Mas ele marcou
marcou tanto que Pilatos não quis assumir nenhum tipo de responsabilidade. E fez lá o famoso gesto de lavar as mãos. Vocês querem condenação dele, eu assino, mas não me comprometo com essa situação. Porque Jesus abalava aqueles que estavam com ele. Como Nicodemos, naquela noite, vai procurar Jesus. Senhor, como eu posso adentrar ao reino dos céus? Como é que é isso? E Jesus diz, olha, é preciso nascer de novo. Mas, Senhor, nascer de novo, o que isso significa? Como que eu, velho como sou, posso adentrar novamente ao ventre da minha mãe? Jesus olha para ele, balança a cabeça. Se você não compreende as coisas da matéria, como você compreenderá as coisas do Espírito? Mas eu volto a lhe dizer, é preciso nascer de novo. A matéria você sabe o que ela é, mas o Espírito, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas eu não posso falar mais nada, porque você é um doutor da lei e não compreende essas coisas. E Nicodemos sai pensando naquilo, como pode ser isso? Porque ele confundia a ressurreição no corpo carnal, que sabemos que é impossível, com a reencarnação, a volta do Espírito a um novo corpo. Tudo isso nos mostrando o quanto Jesus, de fato, é mestre, é aquele que domina plenamente o conhecimento, o sentimento, é o Espírito perfeito. Mas vamos conhecer um pouquinho também da sua mensagem. Que dizem os nossos autores espíritas a esse respeito? Entretanto, nós resolvemos trazer Caibar Schutel. Caibar Schutel, grande companheiro do movimento espírita, entre o final do século XIX e o início do século XX, radicado na cidade de Matão, no estado de São Paulo, ele que fundou a casa editora O Clarim, lançou o jornal O Clarim, a revista internacional de espiritismo, e ainda nos deixou várias obras publicadas, entre elas, parábolas e ensinos de Jesus. E nessa obra, nos diz Caibar Schutel, em todos os seus trabalhos, durante toda a sua vida, sem descanso, o seu ideal foi demonstrar a existência do espírito e sua sobrevivência à desagregação corpórea. E para demonstrar a ação permanente, o efeito ininterrupto que a sua doutrina teria de produzir nas almas, Jesus não limitou a sua tarefa, como só ia acontecer a todos os missionários. A sua ação tornou-se ainda mais preponderante após a sua passagem para o mundo dos espíritos, após essa mudança que chamamos morte. Cada evangelista dedica um capítulo do seu livro às aparições e conversações de Jesus depois de morto, sendo que o evangelista João prende nossa atenção com 2 longos capítulos sobre esse fato. Paulo, um dos maiores gênios que a história menciona, em suas epístolas, insiste tenazmente sobre as aparições de Jesus, fato que, como ele próprio afirma, o converteu ao cristianismo. Como já dissemos, Jesus não é apenas aquele que ensina, é aquele que vivencia o ensino. Ele havia afirmado, é preciso nascer de novo. Ele afirmou em várias ocasiões a imortalidade da alma. O que acontece então depois da crucificação? Ele reaparece, como havia anunciado, que ele voltaria, que é o fenômeno chamado de ressurreição, que nós espíritas compreendemos como
o retorno do Espírito, ou a aparição do Espírito, materializando o seu corpo espiritual, o perispírito. E, segundo os evangelistas, ele então ficou com eles e todos os demais seguidores durante 40 dias e 40 noites. Depois vai aparecer para Paulo de Tarso, aparece para Simão Pedro, para Paulo várias vezes, confirmando a realidade da vida imortal. E por isso os primeiros cristãos utilizavam a mediunidade nas suas atividades, nas primeiras comunidades ou igrejas onde se estudava e se praticava o Evangelho. Tudo isso então é Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo. A quem devemos seguir nesta existência terrena não é a este ou aquele, a esta ou aquela, porque todos nós que estamos encarnados aqui no planeta somos falíveis, porque somos imperfeitos. Nós devemos seguir Jesus. E na hora dos dramas familiares, dos problemas sociais, nós precisamos perguntar: o que Jesus faria? Qual lição ele nos daria perante aquilo? Nos dramas familiares, o problema do perdão, o qual nós temos tanta dificuldade, mas, diante do acontecido, perguntemos: se Jesus estivesse aqui, se ele estivesse aqui no meu lugar, o que ele faria? E aí nós já temos a resposta: compreenderia e perdoaria. Bom, ele é o meu guia e modelo. Então, o que eu devo fazer? Compreender e perdoar. Até porque só devo fazer ao próximo aquilo que desejo que o próximo me faça. Lição de Jesus. Naturalmente que eu quero ser compreendido em todas as situações, e em sendo compreendido, gostaria muito de ser perdoado. Então é o que eu devo fazer aos outros. Ah, mas se eu fizer isso, vai me atropelar de novo lá na frente. Não tem problema, você vai compreender, auxiliar no que for possível, vai perdoar e vai dar continuidade à sua vida. Como pediram os Espíritos a Paulo: trabalhar, seguir. É isso que nós temos que fazer, porque Jesus não parou. Ele trabalhou o tempo todo, porque ele sabia do futuro. O nosso futuro imortal, e que com o tempo iríamos compreendendo as lições do Evangelho. E é o que estamos fazendo, e com a ferramenta do Espiritismo, para nos dizer que não apenas aqui na Terra, mas além dela, nós precisamos exercitar as lições morais do nosso Mestre Jesus. Mesmo porque ele nos advertiu: se você não se reconcilia com seu adversário, enquanto você está no caminho com ele, depois tudo tende a complicar. Que depois é esse? É o depois da morte. Porque nós vamos continuar vivos no mundo espiritual, mas se não houve o perdão, não houve a reconciliação, nós teremos inimigos no mundo espiritual, que enquanto estamos aqui na Terra, podem nos acessar pela lei de sintonia, que é a chamada, então, obsessão. Então, vamos tentar nos reconciliar aqui e agora. Quando desencarnarmos, estaremos em condição muito melhor, espiritualmente falando, e poderemos auxiliar aquele que não compreendeu a lei de amor trazida por Jesus. É aqui e agora que construímos a nossa felicidade futura. E mesmo aqui na Terra, podemos ser felizes. Antes de vir para cá,
realizar a palestra, na sexta-feira, veio uma mensagem pelo WhatsApp, nossa tecnologia fantástica de comunicação instantânea, e um irmão, morador de São Paulo, capital, nos informando que uma tia muito querida havia desencarnado por seus 93 anos de idade. Então, diante do quadro, e por ela ter sido tão próxima, pessoa tão caridosa, espírita também, e que sempre compareceu ao Rio de Janeiro para datas de aniversário, de casamento e etc. Então tomamos a resolução de colocar o pé na estrada e irmos para o velório e o enterro em São Paulo. E assim fizemos. Chegamos lá, muito gratificados, porque apesar de ser um velório, nós iríamos reencontrar tios, primos, primas, que não víamos já há muito tempo. E foi um reencontro. E ainda tivemos a oportunidade de fazer a prece para levar, então, o corpo ao túmulo. E saímos, todos abraçados, felizes. Ela havia completado sua jornada, 93 anos de idade, muito trabalho já havia feito. E somos espíritas. A morte, para nós, não é nada lúgubre. Muito pelo contrário. Ela finalmente pôde largar este fardo pesado que é o corpo orgânico, físico, e retornar para o mundo espiritual, onde vai dar continuidade à sua vida. Essa mensagem do Espiritismo é também a mensagem do Evangelho, desde que nós compreendamos as palavras de Jesus e façamos os esforços necessários para colocá-las em prática. Então, embora não possamos encontrar plenamente a felicidade aqui na Terra, nós podemos viver com alegria, com esperança, com fé, com confiança. Vamos ouvir então as palavras de Jesus? E para isso nós convidamos para vir conosco a esta palestra o nosso querido Vinícius, o Pedro de Camargo, que na obra Em Torno do Mestre, nos traz um texto para sentirmos as palavras, os ensinos de Jesus. E ele nos diz: como é bela, Jesus, a tua palavra, como é encantadora e persuasiva, deliciosa e convincente. Tua palavra, Senhor, consolida a razão e sensibiliza o coração, fala à mente e fala ao sentimento. Ela diz tudo e tudo esclarece. Não há mistério que não revele, nem problema que não solucione. Não há refolhos, nem escaninhos ocultos nos meandros da alma que ela não penetre. Não há labirintos e dédalos misteriosos da consciência humana que ela não percorra, deixando após uma esteira luminosa. Tua palavra, Senhor, é a maior das maravilhas, tem encantos e magia que se não descrevem na linguagem dos homens. É bálsamo que mitiga as dores, é luz que aclara o entendimento, é força que reanima, é vida que rejuvenesce. É também poesia que encanta, música que arrebata, verdade que empolga, fé que redime. Tua palavra, Jesus, modifica, corrige, transforma e converte. Atrai como imã, aquece como o sol, refrigera como o orvalho, inebria como os perfumes, purifica como o fogo, diviniza como o amor. A mágica influência de tua palavra, ó Cristo, converte-se a fraqueza de Simão na coragem heróica de Pedro, a sordidez do publicano na generosidade de Zaqueu,
a volúpia de Madalena no sublime e incomparável idealismo da arrependida, o fanatismo feroz de Saulo no liberalismo e abnegação de Paulo. Ao encantamento da tua palavra, Jesus, serenam-se as tempestades, os coxos e os paralíticos se locomovem, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos ficam limpos, os mortos ressuscitam, e aos pobres se faz justiça. E como não ser assim, Senhor, uma vez que a tua palavra é o mesmo verbo de Deus que se faz ouvir neste mundo? E assim, com esta mensagem, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, por termos tido, nesta encarnação, o encontro com Jesus, à luz da imortalidade da alma e da reencarnação. E aqui, então, nós fazemos a nossa promessa de um esforço maior para seguirmos Jesus, o guia e modelo da humanidade, o Espírito mais perfeito que Deus nos concedeu a conhecer. E para isso, Senhor, nós, nesta promessa, dizemos do fundo de nossa alma que a partir de agora nós vamos procurar compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, porque somos os teus filhos e estamos aqui justamente para aprender a nos amar. Que Jesus, nosso querido mestre e nosso governador, nos ilumine nesta jornada terrena e que para todo o sempre possamos estar com Ele, como Ele sempre esteve e sempre estará conosco. Paz em todos os corações. Marcos, muito obrigado por essa brilhante palestra, por esses brilhantes ensinamentos que você deixou aqui para nós. Muito obrigado mais uma vez. Grato.